E aí, galera? É bom dia, boa tarde, boa noite, porque a gente não sabe o horário que vocês vão escutar e nem ouvir. Mas eu tô gravando à noite. Então é isso, galera. Tudo bem com vocês? Bom, gente, vamos falar hoje sobre a questão de personagens, né? Que a gente entrou nesse assunto, assim, num episódio, aí eu achei que seria interessante a gente pegar e falar sobre isso. Porque, assim, muitas vezes a gente se pega, às vezes, fazendo um personagem, ou a gente vê pessoas que a gente conhece entrando num outro ciclo ali social e você vê que aquela pessoa não é exatamente daquela forma, ou até mesmo quando entra num relacionamento, né? Que aí a pessoa simplesmente some, ou então começa a agir de forma completamente diferente, vai pra lugares que normalmente não vai. Acaba mudando quem a pessoa é. Foi o que eu falei em um episódio. As pessoas acabam se moldando ou sendo um personagem pra caber em algum relacionamento, para as pessoas acabarem gostando delas. Mas você falou que sei lá o que tu falou no início. Não, eu falei Qual que foi a tua introdução? Porque tu foi falando, foi criando uma linha de raciocínio. E aí eu me perdi completamente, tipo. Não, só Enfim. que é aquela questão, né? Que, tipo, a gente acaba vendo muito amigos nossos e conhecidos que você vê que eles mudam dependendo da situação, ou dependendo do grupo social que ele tá se encontrando, sabe? Na verdade, basicamente, geralmente as pessoas acabam se tornando mais um personagem no meio corporativo, no meio profissional. Porque até num dos episódios a gente falou que é onde a gente mais costuma fazer amizades é no trabalho. E foi em outro lugar, eu não lembro agora. E bar, Em né? bar, mas é porque você quer mostrar no trabalho, às vezes, uma coisa que você não é para te aceitarem. Acho que num convívio todo, até de relacionamento mesmo, às vezes você faz um personagem ali pra tentar ser agradável com todo mundo, né? E aí tem aquela coisa, né? Você pode criar uma expectativa muito grande pra pessoa que você tá conhecendo, ou pros amigos de trabalho, o que quer que seja, e essa expectativa ser quebrada ao longo do tempo, porque não tem como você manter um personagem por muito tempo, sabe? Esse lance de, tipo, a pessoa entra num relacionamento e muda completamente. Tipo, eu sou uma pessoa muito mais caseira. Aí vamos supor que, no meu relacionamento comecei a sair o tempo todo. E todo mundo sabe que eu sou caseiro. Depois de um tempo, isso vai cansar. Isso vai ser motivo de briga, de discussão. Porque, tipo. Porque você não vai conseguir manter o personagem entendeu? por muito tempo. Aí, tipo, pô, antigamente você saía pra caramba, não sei o que, pá. E agora tu só quer ficar em casa? Entendeu? É basicamente isso, mas em muitos momentos da vida a gente acaba se modificando dependendo do tipo de relação que a gente vai fazendo. Até o Foi meio que até você uma tá, coisa né? que foi pauta da gente falar em algum momento, mas eu vejo que tem dois lados. O lado bom de você ser um personagem e um lado ruim. O lado ruim é que eu acho que o excesso acaba pecando. E o lado bom é que você consegue se adaptar em qualquer situação. Geralmente nas trocas que eu tenho com as minhas relações de contatos que eu faço no geral, eu não tenho problema muito em me expor. E às vezes o Andrei fala que ele acha que eu sou um personagem dependendo da situação. Mas sim, todo mundo precisa ser um pouco de personagem, porque na vida, no geral, nós estamos no verdadeiro tablado. Então, assim, a gente tá sempre tendo que atuar independente da situação. Eu acho que não é problema você criar um personagem, você fazer uma linha ali, tipo, no início de conhecer alguém. O problema é quando você força muito isso. Sim, é Tipo, o exagero. é o exagero. A gente já viu pessoas que a gente conhece que ele tem um certo jeito, mas aí quando tá fazendo algum outro tipo de atividade, você vê que muda completamente, sabe? Tipo, a pessoa, cara, você conversa com a pessoa, a pessoa se comunica muito bem, conversa muito bem. Sim, tem uma E comunicação muito aí, assertiva. tipo, quando você vê ela conversando com outras pessoas, você fica assim, cara, mas
não é bem assim, Não sabe? não é bem assim. Essa pessoa fala de outro jeito, sabe? Eu brinco com o Júnior, que, né, que eu falo, você é um personagem, você cria personagens. Porque, cara, quando ele conhece alguém, ele começa a falar um pouquinho mais, um tom um pouco mais baixo Não, é porque eu falo meio assim, pra parecer. e fala e dá uma engrossada na voz. Tipo, quando conheceu meus pais, ele deu falava um pouco mais baixo e engrossava a voz. Porque era a forma que ele tinha ali, talvez, de não chegar com o jeito dele de ser, tipo, Expansivo, sabe? expansivo. E aí agora não, Mas agora não é já porque fala eu miando criei um normal. personagem. Miau! Criei um personagem pra ser. Viver nele, sim. É, pra modificação que a gente precisa se adaptar. Seja no trabalho, seja na vida pessoal, mas às vezes é muito disso. Por exemplo, eu não conheço o Andrei, eu vou conhecê-lo. E aí a gente vai se conhecendo e tal. É óbvio que a gente só fala o que a gente quer que as pessoas saibam. E, caraca, vai ser maravilhoso porque no início é tudo mil maravilhas. Então é mais ou menos por aí. E no geral, hoje em dia, a gente vive numa sociedade onde a gente acaba acompanhando muitos personagens nas redes sociais. Eu falo muito isso pro Andrei e pra todo mundo que eu troco. Eu geralmente não costumo consumir conteúdos de pessoas famosas, porque é uma realidade fora da minha. Eu, assim, desculpa Mas, te interromper. Não é nem questão de consumir, não segue. não Tipo, consumo. não, porque rodando o rio sempre vai aparecer um personagem, entendeu? Tudo bem. Não sigo para consumir a fundo, assiduamente. Mas tem muito disso nas redes sociais. As pessoas acabam se tornando muito personagem. Acabam se tornando muito personagem. E, tipo, eu vou tirar como base eu, tá? Porque lembrando que é tudo sobre a minha opinião. É, eu geralmente eu saio bastante, vou para lugares legais, frequento bons lugares. E aí, geralmente, as pessoas comentam, falam assim, caraca, tu vive saindo, que não sei o quê, tu vive luxando. Não é isso, tipo, é o que eu quero entregar nas redes sociais, mas eu também estou vivendo aquilo. Mas não necessariamente porque eu estou vivendo aquilo, eu estou de fato luxando. Muitas das vezes, outro dia, nós fomos no cinema, até postei um reel desse. Fomos no cinema, eu de sacanagem falei assim, cara, Andrei, vamos levar pipoca de casa e biscoito. Cara, a gente levou, tipo, foi legal, foi diferente. E é isso. É, eu acho que, tipo, esse lance de você criar um personagem, você aprende muito desde criança. Uhum. Porque quando você é criança, você quer entrar no grupinho do amigo, que é mais. O grupinho de escola, que é mais O conhecido, os descolado, mais aí você acaba se tornando populares. E descolado. aí a gente vê muito em filme de comédia romântica, essas coisas adolescentes, essa questão do tipo meninas malvadas. Tipo, a. Caraca, foi lá no Foi. fundo. E aí, tipo, você consegue enxergar claramente ali que é criada uma situação, uma personagem, exatamente para entrar no grupo das descoladas. Que na verdade, se eu não me engano, o filme ela queria ferrar com a descolada, só que ela acaba sendo a descolada por conta disso. E aí ela começa a entrar nesse personagem de, sou descolada, não sei o que, e esquece os amigos, entendeu? Que E tem eu acho que a gente é muito moldado, no geral, pela no, sociedade. não, por esses conteúdos americanos no geral, sabe? Tipo, Também. esse clima E é muito americano. disso. Geralmente, quando você acaba se tornando um personagem de alguma maneira, você esquece de tudo que tá por trás. As pessoas que te acompanharam, os seus amigos, seja em relacionamento. Você, quando começa e decide se relacionar com uma pessoa, você acaba se moldando a pessoa, esquecendo dos amigos, esquecendo do que você vivia, esquecendo do que você fazia. E com o tempo você vai se anulando automaticamente. Esse aí que é a parte do o A problema parte do. ruim de ser um personagem, sabe? De você se anular, deixar de ser quem você é e acabar vivendo e sendo somente a pessoa e a vida da pessoa. Reflexão, reflexão. Botem sua mão aonde vocês alcancem, cara, para depois vocês não se perderem no meio desse tamanho da vida que é muito gigante, cara. É isso, e aí eu acho que assim, por mais que a gente crie personagens, não quer dizer que
é 100% ruim, sabe? O lado bom é exatamente isso, a gente conseguir entrar, às vezes, em locais que normalmente não seria de fácil acesso pra gente. Por exemplo, o Júnior tem essa, de novo, né, dando esse exemplo do Júnior ter essa maneira expansiva de ser. Cara, imagina se o Júnior chegasse dessa maneira que ele chega, num lugar um pouco mais reservado, sabe? Tipo um teatro, um restaurante um pouco mais refinado. Não tem como. Então você tem que saber se adaptar ali no meio, Saber dosar na medida certa. para não ser uma coisa ruim. Não precisa ser, tipo, fazer a linha fina que não existe. Para Porque também poder até você fazer exageradamente, você pode perder ali. a sua individualidade, né? Não, o time, sabe? Por exemplo, eu vou num restaurante completamente chique. Eu vou querer me portar e me comportar. Cara, esse não sou eu. Eu vou chegar num restaurante chique, vou seguir uma linha que ele já segue, mas não vou forçar ou fingir, sabe? Não, vou continuar sendo eu, mas me moldando aquela situação ali para não ser um pouco não destoar muito do ambiente. Uhum. Então é mais ou menos por aí. Geralmente eu converso muito com as pessoas e muitas pessoas falam que eu sou muito. Como é que falam? O pessoal do meu trabalho fala bastante, inclusive, que eu sou muito. Não é político. Eu tô tentando achar a palavra que as meninas usam. Mas enfim, eu sou uma pessoa que eu sempre faço e gosto que seja um ambiente leve para todo mundo e que todo mundo se sinta confortável comigo. E eu costumo falar da minha vida toda que o que a gente leva da vida são só lembranças. Então eu faço sempre com que as coisas sejam leves e sejam boas comigo. Às vezes tem umas raivinhas, às vezes tem. Esse olhar Mas foi pra mim, né? mais ou menos. Mas não é que seja um personagem 100%. Eu sou uma pessoa divertida, eu sou uma pessoa alegre, eu sou uma pessoa leve, não digo de peso, porque peso não está no. Não é pauta. Mas acaba que se torna um personagem porque eu sou sempre uma pessoa agradável no meio de todo mundo. Eu costumo falar que eu preciso sapatear por todos os lados da minha vida. Que em algum momento eu vou conseguir me encontrar e é ali que eu vou ser acolhido e tá tudo bem. Esse lance que você falou sobre ser sempre feliz e tal, que a gente já até falou isso sobre positividade tóxica e tal, porque imagina, o Júnior não tá num momento bom, né? Dando um exemplo aqui. Aí as pessoas vão ficar cobrando que ele tenha que ser divertido e alegre o tempo todo. Cara, aí ele teria que criar um personagem dele mesmo pra uma situação que ele não tá vivendo, sabe? Que não tá no momento exato E ali. que também já aconteceu isso. Tipo, eu tô sempre feliz. Mas se em algum momento eu não estiver feliz, vai contaminar todo mundo. Porque todo mundo acaba colocando uma grande expectativa sobre mim, mas isso diz respeito à pessoa e não a mim. E aí acaba modificando uma situação, porque já aconteceu. Mas assim, se você tá numa situação que você vê que o seu amigo tá fazendo um personagem, tá sendo um personagem, tipo, muito forçado, você seria o tipo de pessoa que chegaria e conversaria ou tentaria pelo menos entender o porquê dele tá fazendo esse Na personagem? verdade, se é meu amigo, eu entendo que eu tenho uma certa intimidade e liberdade para conversar abertamente sobre tudo. Teve um caso também que aconteceu comigo. Algumas pessoas reclamavam de algumas situações da terceira pessoa. E eu, por ser amigo, eu falei assim, cara, não é assim. Vou chamar para conversar. E converso abertamente. Eu falo assim, olha, é, isso foi o que eu fiquei sabendo, ou que o meu ponto de vista. Se você acha que está no caminho certo, segue. Mas se você acha que vale a pena recalcular a rota, show de bola. Mas isso só diz respeito a você. Eu estou dando o meu ponto de vista, que eu acho que às vezes pode estar passando um pouco do limite. Então, assim, eu converso abertamente. Eu não tenho problema em falar e me expor, não. Eu sou uma pessoa muito sem vergonha no geral, porque eu falo mesmo, eu converso. Eu sempre tento dar uma opinião que seja pertinente para a situação, independente do momento, sabe? Então eu sou muito assim. Eu sou o tipo de pessoa que eu
pô, amiguinho, vamos conversar, eu acho que tá pesando um pouco. Talvez se você fizer, pode continuar fazendo a mesma coisa, mas com intensidade menor, sabe? Eu sou aquele amigo que conversa porque eu não quero que a pessoa fique feiazinha, não. Uhum. É, eu acho engraçado que esse lance de personagens também, eu tava lembrando aqui de algumas coisas, é que, porra, por exemplo, quando alguém bebe muito, acaba virando uma outra pessoa. Às vezes vira pessoas ricas e milionárias, porque quer gastar, 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 como se não houvesse amanhã, mas o amanhã sempre chega. Sim, e tem pessoas também que ficam um porre, né, quando bebe e tal. E aí você vê um outro lado que eu, particularmente, eu não consigo entender que seja um personagem. Às vezes até é. Porque Não. quer parecer assim, tipo, Uhum. eu tô bêbado, mas eu ainda tô descolado. Ou então, tipo, vai na intenção. Tem gente que realmente perde a noção e ou fica um cara rico, ou fica um cara chorão, ou fica um cara chato. Porque muitas pessoas colocam a culpa na cerveja, na bebida no geral, de que ai, foi a cachaça. Não é. Porque a cachaça vem pra dentro, quem faz é você. Então você só tá transbordando aquilo que você já tá reprimido. Então não vem falar que é culpa da cachaça, não, hein? É, aí eu fico pensando, eu fiquei pensando aqui em algumas situações assim que a cachaça levou a pessoa a ter até atitudes que normalmente não teria, entendeu? E pessoas reclamando por conta disso e tal, tendo conversas mais íntimas pós-bebida. Ó, aproveitando o engajamento de lance de BBB, a gente vê muito Eu ia, pessoas eu ia falar que sobre isso. entram na casa Sendo um personagem, sendo mas um não consegue se manter. personagem e nunca consegue se manter, cara. E os que se mantêm, às vezes vai até o final. Eu acho que, por exemplo, o Davi Brito, né, vencedor do último BBB, foi um baita de um personagem que ficou muito claro depois que ele saiu do programa que o jeito dele é totalmente diferente. Ele tenta engajar da forma que forçada E dele. ele ainda falou assim, dando dica para as próximas pessoas que entrassem. Seja você mesmo, porque eu fui eu mesmo e eu ganhei Big Brother. Ah, vai se. É, eu acho que não foi dele mesmo, porque acho que ele usou muito a pauta do um personagem de ser o coitado, de não ter muita maturidade, ser ingênuo, sabe? Aí ele foi naquilo, eu sou ingênuo e tal, aí acabava falando o que queria falar, ouvia o que não queria ouvir, provavelmente, mas a ideia dele principal, na minha opinião, foi tipo, cara, eu vou fazer esse personagem aqui porque as pessoas ou vão ter pena de mim e aí vão gostar de mim, ou vão falar, cara, que história de vida muito boa e eu quero proporcionar alguma coisa pra ele, sabe? Porque depois da Juliette, geralmente os participantes sempre querem entrar com um personagem. Porque, para muitos, Juliette foi um personagem. Só que ela foi ela mesma. E aí as pessoas acham que sendo um personagem de vítima, fazer com que a casa faça coisas para as pessoas se vitimizar é o caminho. Mas a gente também pode usar como exemplo, por exemplo, é, a Jojo Nescau. Ela foi uma personagem, ela usou uma pauta LGBTQIAPN+, Fez o Pink Money dela. fez o Pink Money dela e agora que ela não precisa mais, porque sempre precisa de dinheiro, ela se mostrou de fato quem ela é. Então foi uma personagem durante muito tempo. Então ela foi uma pessoa da mídia que ela viveu num personagem durante muito tempo. Então assim, ela usou muitas pautas. É, e se juntou com. Não vamos falar de política, Não, galera. com pessoas que ela não. Que é totalmente desconexo do que ela falava, entendeu? Foi até o que a Erika Hilton falou sobre não ter problema dela ser negra, dela ser de direita, ser de esquerda, ser do meio, ser de frente, ser de trás. Não, o problema não é esse. O problema foi tudo que ela usufruiu é, do Pink Money e, enfim, é sobre essas coisas. É, porque a gente não entra nesse assunto. Não, é só pra falar uma pessoa conhecida de PC personagem. É, e que é um caso recente também que Sim, sim. dá engajamento. Engaja. Queria entrar num assunto que eu acho que muita das pessoas. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de programas, séries e
ficção no Eu geral, não tenho essa paciência, que não. que é de psicopata, de assassinatos, true crime no geral. E eu vejo muito que essa questão de. Eu sou muito fã da série Dexter. Eu tenho muito medo do Drake, cara, vocês não têm noção. Tenho todos os livros, li todos os livros e tal. E é sempre muito comum, nesse meio ali na ficção ali, a questão das pessoas, dos psicopatas fazerem personagens para poder conviver com todo mundo, sabe? E no true crime, no geral, isso acontece muito. Isso é uma coisa muito real, a questão da psicopatia, entrar na questão do tipo, criar um É personagem um personagem. para poder conviver com todo mundo e ninguém entender. Alguns não conseguem. Alguns você vê a pessoa, você enxerga a pessoa como ela é, mas tem aquelas pessoas que são tão. Eu não sei se entra na questão da psicopatia ou da sociopatia, porque são coisas diferentes, eu acho. Mas, cara, é tanta gente que cria um personagem que tu fica assim, abismado. Voltando com a temida frase, né? Na época do meu relacionamento ruim, eu vejo muito isso, porque ele criava um personagem de que ele era um cara muito inteligente, que ele era culto, que ele era intelectual, Você que ele prestou era. atenção, você conseguiu identificar que era um personagem em qual ponto? Depois de Ah, quanto depois de tempo? muito tempo que eu falei, cara, não é isso. Na verdade, eu fui vendo ao longo do tempo que ele falava assim: ah, eu sou uma pessoa muito inteligente. Aí passou algum tempo, rolava negócio de provas e E tu não questão. via que E era. eu via que, não, você tá falando que é tão inteligente assim, Por mas isso que eu erra sempre falei que coisas eu sou assim. burro, galera. Por isso que eu sempre falei. Aí, tipo, a pessoa falava assim, ah, vou fazer ciência da computação, ou alguma coisa de dados. Só que a pessoa não era tão boa de matemática como Quanto dizia falava. ser, entendeu? E aí você via, porra, mas ciência da computação usa muita matemática. Na matéria, no geral, tem muita questão de matemática. E aí eu percebi que ele era muito, tipo, queria se engrandecer muito em determinados assuntos que, cara, não. E eu acho que assim, como ele não conhecia muita gente da área, e aí quando ele conheceu amigos meus que eram da área e começaram a bater de frente com ele nas Aí ele conversas, começou, e aí tipo, ele começou a, tipo. Aí foi quando deu o estalo assim, eu falei, cara, não, tem muita coisa ali que ele vai falando que não bate com o não que ele bate com o que ele falava. falava. Era um baita de um personagem, sabe? Até questão de, tipo, dele querer parecer ser santo, sabe? Tipo, de ser uma pessoa que tava um pouco mais junta, que queria ser parceiro e tal. Cara, isso foi caindo por terra ao longo do tempo, sabe? Com a quantidade de coisas que eu fui descobrindo ao longo do tempo, eu falei, cara, nada do que tava falando pra mim era a realidade, sabe? É E a aí é muito famosa louco. expectativa e realidade. Cara, eu acho que já não era nem, tipo, tanta expectativa assim, não. Foi mais a Ele tinha manipulação. Não. expectativa de ser e a Ah, realidade é que sim, ele sim. era, então é Mas eu nesse acho que o sentido. que ele passava não era nem expectativa para eu ter a expectativa. Era mais uma manipulação, sabe? Manipulava pra você enxergar dessa forma e aí a realidade não era. Até tanto é que esse lance de personagem, cara, ele falava que era tão fodão, que era sabia de tudo. Eu lembro que por tanto tempo que a gente ficou junto, ele não saiu da fase de estagiário. Entendeu? Tipo, ficou como Algo de estagiário e errado não não, está e não certo. saía, não crescia nisso. Entendeu? Mas enfim, aí Deus o E no tenha. final deu o que deu, Deus o tenha. Mas falando sobre personagem, existe muito. A gente acaba vendo muito mais em ficção do que na vida real, porque não é muito de acesso a nós, eu e Uhum. ele. Mas teve um caso recente também da mulher que criou um personagem se passando pela Yasmin Brunet. Lembra que teve aquele caso Lembro que que ela ela fazia traficava as tráfico meninas? humano. Também tem isso, tipo, não só tráfico humano, tem tráfico de crianças, enfim, é humano, criança é humano lá. Mas a pessoa se passar por uma determinada pessoa, pessoa boa, enfim, se faz da família, quando vê. Porque isso aí é literalmente você criar um personagem literal. Tipo, casos de
de gente que fala que é fulano de tal e pede dinheiro. Muitos, também o golpe isso. do Pix, sabe? Tem muito Teve um disso. recentemente. Ah, sempre tem. Teve Johnny Depp, Se passar na rede Jason social, tipo, eu sou Momoa. famoso, caralho, rede social, internet, era digital. Dizem que internet é terra de ninguém, mas não é bem assim também. É... Eu acho que tu vai. Já tem É, eu alguma ia... coisa pra falar? aham. Fala, então fala. Aproveita. Eu já tenho. Mas é, tipo, caraca, desconfie. Não é porque te mandou um oi, tudo bem, que de fato é a pessoa ali, sabe? É, ainda mais hoje em dia, com as redes sociais, que você consegue comprar a verificação da rede social, porque tudo é monetização. É, acaba que as pessoas acreditam porque tem a verificação, então duvide. Exato. E eu acho engraçado que antigamente a gente falava muito de catfish e tal. A gente vai entrar mais em detalhe quando a gente falar mais de rede social. Mas catfish era basicamente as pessoas que conheciam outras pela internet e a pessoa não era quem ela era. Antigamente tinha muito isso de Ah, fake, hoje, não é hoje fake, como é que é o nome? é o fake. Não deixa de ser um fake. É, Mas eu acho que hoje isso volta a ficar forte a partir do momento que você entra com inteligência artificial que você pode sim, que você usar filtros de parecer com outras pessoas. e até Ou agora de fazer fazer com que uma foto tenha movimento, sabe? É sim, e muito aí, louco. então assim, foi uma coisa que era muito dos anos lá 2010, 2000 a 2015 ali na época, início, entre aspas, da internet ali, que depois de um tempo morreu muito, ainda mais depois que o programa Catfish cresceu Sim, muito, eu acho que cresceu a muito. galera ficou assim, opa, calma aí, vamos botar o pé no freio. Mas hoje em dia, com a era da inteligência artificial, cara, isso tende a bombar muito, sabe? É muito louco isso. Tudo é E uma aí, inovação. A é, e internet é aí, uma e inovação. aí esse lance de personagens, cara, eu acho que existe muito isso exatamente nessa área ali da internet, onde tem muita gente que faz jogo, né? Faz jogo não, né? Entra em jogos online que a pessoa pode aparentar ser a ideia, né, de um RPG é você ser um personagem, mas eu acho que essas pessoas acabam levando às vezes muito para do jogo para fora. Sabe, conheço gente que, óbvio, ela mesma ali vai fazer o personagem no jogo, literalmente pro jogo, mas na vida real é uma outra pessoa e conversa com as pessoas normalmente, mesmo que jogue. Dentro do jogo é uma coisa, só que tem gente que leva do jogo e Pra continua vida isso pra real. vida, sabe? É Mas muito não só louco. pra questão de jogo também. Hoje em dia, infelizmente. Hoje em dia não, sempre foi. É coração dos outros é terra onde ninguém pisa. As pessoas estão muito maldosas, então não só para jogo, existem muitas pessoas se passando por outras, criando personagens na internet para conseguir se beneficiar de bens materiais, às vezes querendo eh, prejudicar de alguma certa forma a vida do outro. E é muito disso, ai. Ou até mesmo pra dar golpe, sabe? Ou para dar Tipo, golpe o ah, tempo vou, todo, é o vou que mais parecer que eu tem. sou um influenciador digital pra poder alcançar pessoas e depois dou o golpe, sabe? Mais uma, Nego Di. Ele foi um personagem que ele fez o que fez e aplicou golpes em muitas pessoas. Então, assim, É é isso, então, disso. assim, Duvidem, duvidem. desacreditem. Não, desacreditar não, que senão as pessoas vão ficar desacreditadas, mas é aquilo. Criar um personagem ali pra você entrar num determinado grupo, ok, contanto que você não perca a sua personalidade e Da maneira individualidade. certa e na medida certa. É. E também você sabe que tem o lado ruim de você fazer um personagem. E tá tudo bem, você só tem que aprender a dosar as coisas. Nem mais e nem menos, na medida. E é assim que eu vou encerrando mais um episódio com essa reflexão, nem mais nem menos, na medida. Reflitam, dê a sua opinião sobre essas coisas. Não esqueça de nos seguir no nosso perfil comercial do Instagram e no nosso YouTube. Se tiver alguma coisa para vocês falarem, estamos abertos no meu perfil pessoal e do Andrei. Tá lá exposto para vocês. É isso. Um beijo e até o próximo episódio. Até semana que vem. Esse podcast foi produzido e editado por Cap, produtora e editora de vídeos. Apresentação: Andrei e Carlo.